Este é o livro O Prédio Perfeito, um thriller psicológico de Jesse Hunt, livro 2, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Capítulo 1. Farpas de madeira se cravavam nos antebraços de Jessica Thurman, que estavam amarrados aos braços da cadeira por uma corda grossa. A pele de seus braços estava em carne viva e sangrando em vários lugares, por causa das suas constantes tentativas de se libertar. Jessica era forte para uma criança de 6 anos de idade, mas não forte o suficiente para se libertar das cordas que seu sequestrador havia usado para amarrá-la. Ela não podia fazer nada além de ficar sentada lá, com as pálpebras coladas com fita adesiva para ficarem abertas, enquanto observava a própria mãe impotente diante dela, com os braços algemados às vigas de madeira do teto da cabana isolada em Ozarks, onde ambas estavam sendo mantidas. Ela podia ouvir os sussurros de seu sequestrador de pé atrás dela, instruindo-a a assistir, chamando-a suavemente de Joaninha. Ela conhecia bem a voz, afinal, pertencia ao pai dela. De repente, com uma força inesperada que ela não achava ser possível, a pequena Jessica jogou o próprio corpo para o lado, mandando a cadeira, e ela junto, ao chão. Ela não sentiu o baque da queda, o que achou estranho. Olhou para cima e viu que não estava mais caída na cabana. Em vez disso, ela estava no corredor de uma mansão impressionante e moderna. E já não era mais a Jessica Thurman, de 6 anos de idade. Ela era agora Jessie Hunt, com 28 anos de idade, caída no chão de sua própria casa, olhando para um homem segurando um atiçador de brasas de lareira acima de sua cabeça, prestes a golpeá-la com aquele pesado objeto de ferro. Mas o homem não era mais seu pai. Em vez disso, era o seu marido, Kyle. Seus olhos brilharam com intensidade frenética quando ele baixou o atiçador em direção ao rosto dela. Ela levantou os braços para se defender, mas sabia que era tarde demais. Jessie acordou de sobressalto. Suas mãos ainda estavam erguidas acima da cabeça, como se quisessem bloquear um ataque. Mas ela estava sozinha no quarto do apartamento. Ela fez força com o abdômen e ficou sentada na cama. Seu corpo e os lençóis estavam todos cobertos de suor. Seu coração estava quase saindo pela boca. Ela botou as pernas para fora da cama e colocou os pés no chão enquanto se inclinava, apoiando os cotovelos nas coxas e a cabeça nas palmas das mãos. Depois de dar ao corpo alguns segundos para se acostumar ao ambiente real, o apartamento da sua amiga Lacey, no centro de Los Angeles, ela olhou para o relógio de cabeceira. Eram 3h54 da manhã. Quando sentiu o suor começar a secar em sua pele, ela se tranquilizou. Eu não estou mais naquela cabana, eu não estou mais naquela casa. Eu estou segura. Estes são apenas pesadelos. Esses homens não podem mais me machucar. Mas é claro que apenas metade disso era verdade. Enquanto seu futuro ex-marido, Kyle, estava preso na cadeia, aguardando julgamento por vários crimes, incluindo a tentativa de assassiná-la, seu pai nunca havia sido capturado. Ele ainda assombrava seus sonhos regularmente. Pior, ela havia descoberto recentemente que, apesar de ter sido colocada no programa de proteção às testemunhas, quando criança, ter recebido um novo lar e um novo nome, ele ainda estava procurando por ela. Jessie se levantou e foi para o chuveiro. Não havia sentido em tentar voltar a dormir. Ela sabia que seria inútil. Além disso, uma ideia circulava em sua cabeça, uma que ela queria cultivar. Talvez fosse hora de ela parar de aceitar que esses pesadelos eram inevitáveis. Talvez ela precisasse parar de temer o dia em que seu pai a encontrasse. Talvez agora fosse a hora de ir atrás dele. Capítulo 2. No momento em que sua antiga colega de faculdade e atual companheira de apartamento Lacey Cartwright chegou à sala do café da manhã, Jessie já estava acordada há mais de 3 horas. Ela tinha preparado um bule de café fresco e serviu uma xícara para Lacey,
que se aproximou e aceitou com gratidão, exibindo um sorriso simpático. Outro sonho ruim? Ela perguntou. Jessie assentiu. Nas 6 semanas em que Jessie estivera morando no apartamento de Lacey, tentando reconstruir sua vida, sua amiga se acostumara com os gritos semi-regulares a meio da noite e com os despertares. Isso já havia acontecido ocasionalmente na época da faculdade, pelo que não era uma surpresa total. Mas a frequência aumentara dramaticamente desde que o marido de Jessie tentara matá-la. Eu fiz muito barulho? Jessie perguntou, se desculpando. Um pouco, reconheceu Lacey. Mas você parou de gritar depois de alguns segundos. Voltei a dormir de novo. Eu realmente sinto muito, Lacey. Talvez eu deva comprar-lhe tampões de ouvido melhores até me mudar, ou uma máquina de abafamento de barulho. Eu juro que não vai demorar muito mais. Não se preocupe com isso. Você está lidando com as coisas muito melhor do que eu estaria. Lacey insistiu enquanto amarrava seus longos cabelos em um rabo de cavalo. Isso é simpático da sua parte. Eu não estou apenas sendo educada, garota. Pense nisso. Nos últimos 2 meses, seu marido assassinou uma mulher, tentou incriminar você pelo crime e tentou te matar quando você descobriu tudo, sem falar também no seu aborto espontâneo. Jessie assentiu, mas não disse nada. A lista de horrores de Lacey não incluía seu pai assassino em série porque sua amiga não sabia sobre ele. Quase ninguém sabia. Jessie preferia assim, por sua própria segurança e pela deles. Lacey continuou. Se fosse eu, ainda estaria enrolada em posição fetal. O fato de que você está quase terminando de fazer fisioterapia e prestes a entrar em um programa especial de treinamento do FBI me faz pensar se você é algum tipo de ciborgue. Jessie tinha que admitir que, quando as coisas eram colocadas assim, era mesmo impressionante que ela permanecesse tão funcional. Sua mão desceu involuntariamente para o local no lado esquerdo do abdômen, onde Kyle a perfurara com o atiçador da lareira. Os médicos haviam dito que ela tinha tido sorte por ele não ter atingido seus órgãos internos. Ela tinha agora uma cicatriz feia no local do golpe. Era mais uma cicatriz inconveniente que se somava à que ela já tinha desde a infância, que atravessava sua clavícula. Ela ainda sentia uma pontada aguda em seu abdômen de vez em quando, mas na maior parte do tempo ela se sentia bem. Ela tinha sido autorizada a abandonar a muleta há 1 semana e seu fisioterapeuta tinha agendado apenas mais uma sessão de reabilitação, que era hoje. Depois disso, ela deveria fazer os exercícios necessários sozinha. Quanto à reabilitação mental e emocional, necessária depois de descobrir que seu marido era um assassino sociopata, ela estava longe de terminar. Eu acho que as coisas não são assim tão ruins, ela finalmente respondeu de maneira pouco convincente enquanto observava sua amiga terminar de se vestir. Lacey deslizava em seus saltos de 8 centímetros, transformando-a de uma mulher alta em uma verdadeira amazona. Com longas pernas e maçãs do rosto marcantes, ela parecia mais uma modelo de passarela do que uma aspirante a estilista. Seu cabelo estava amarrado em um rabo de cavalo alto que revelava seu pescoço. Ela estava meticulosamente adornada com uma roupa que ela própria desenhara. Ela podia ser uma compradora para uma grife de luxo agora, mas ela tinha planos de abrir sua própria firma de design antes dos 30 anos, e ser a estilista lésbica afro-americana de maior destaque no país logo depois disso. Eu não entendo você, Jessie, ela disse enquanto vestia o casaco. Você é aceita em um prestigiado programa do FBI na Quantico para promissores especialistas em perfis criminais, e você parece pouco empolgada com isso. Eu acho que você deveria agarrar essa chance de mudar um pouco de ares. Além disso, são apenas 10 semanas. Não é como se você tivesse que se mudar para lá. Você está certa, concordou Jessie enquanto tomava a última das suas 3 xícaras de café. É que há muita coisa acontecendo agora. Não tenho certeza se é a hora certa. O divórcio de Kyle ainda não está totalmente resolvido.
Ainda tenho que fechar a venda da casa em Westport Beach. Não estou a 100% fisicamente e acordo gritando na maioria das noites. Não sei se já estou preparada para os rigores do programa de treinamento de análise de comportamento do FBI. Bem, é melhor você decidir rapidamente, disse Lacey enquanto se dirigia para a porta da frente. Você não tem que dar uma resposta a eles até o final da semana? Tenho. Bem, depois me diga o que você decidir. Além disso, você poderia abrir a janela do seu quarto antes de sair? Sem ofensa, mas lá dentro está com um cheiro que parece de uma academia. Ela se foi antes que Jessie pudesse responder, embora não tivesse certeza do que dizer sobre isso. Lacey era uma grande amiga com quem sempre podia contar para dar sua opinião sincera, mas tato não era o forte dela. Jessie se levantou e foi para seu quarto para se trocar. Ela teve um vislumbre de si mesma de corpo inteiro no espelho na parte de trás da porta e não se reconheceu imediatamente. Na superfície, ela ainda parecia a mesma, com seus cabelos castanhos na altura dos ombros, seus olhos verdes, seu 1,77 m de altura. Mas seus olhos estavam avermelhados de cansaço e seu cabelo estava mal cuidado e oleoso, tanto que ela decidiu amarrá-lo num rabo de cavalo e usar um boné. E sentia-se permanentemente corcunda, resultado da preocupação constante de que seu abdômen pudesse pulsar inesperadamente de dor. Eu voltarei a ser quem eu era. Será que aquela pessoa ainda existe? Ela se livrou daquele pensamento, deixando a autopiedade para lá, pelo menos por um tempo. Ela estava ocupada demais para aquilo agora. Era hora de se preparar para a sessão de fisioterapia, para o encontro com a corretora de imóveis, a consulta com a psiquiatra e depois uma com a ginecologista. Seria um dia inteiro fingindo ser um ser humano funcional. A corretora de imóveis, uma pequena e agitada muçulmana, usando um terninho, chamada Bridget, estava mostrando-lhe o terceiro apartamento da manhã quando Jessie começou a ter vontade de pular de uma sacada. Tudo estava bem no começo. Ela estava ainda um pouco excitada com a sua última sessão de fisioterapia, que terminou com a notícia de que ela estava razoavelmente equipada para as tarefas da vida diária. Bridget mantivera as coisas em movimento enquanto elas visitavam os 2 primeiros apartamentos, concentrando-se nos detalhes da unidade, nos preços e nas amenidades. Foi só quando chegaram à terceira opção, a única pela qual Jessie tinha algum interesse até agora, que as questões pessoais começaram. Tem certeza de que só está interessada em apartamento de um quarto? Bridget perguntou. Vejo que você gosta desse aqui, mas há um de 2 quartos com praticamente a mesma planta no andar de cima. São apenas $30.000 a mais e teria maior valor de revenda. Além disso, você nunca sabe qual será a sua situação daqui a alguns anos. É verdade, reconheceu Jessie, mentalmente constatando que há apenas 2 meses ela estava casada, grávida e morava em uma mansão em Orange County. Agora ela estava separada de um assassino confesso, havia perdido o bebê e estava morando com uma amiga da faculdade. Mas eu fico bem com um de apenas um quarto. Claro, Bridget disse em um tom que demonstrava que ela não estava prestes a deixar o assunto para lá. Você se importa se eu perguntar quais são as suas circunstâncias? Pode ser melhor para me ajudar a direcionar suas preferências. Eu não posso deixar de notar que a pele do seu dedo está mais clara onde um anel de casamento pode ter estado recentemente. Eu poderia mudar as opções de localização se eu soubesse que você está querendo superar e seguir em frente radicalmente ou se manter escondida. Estamos na área certa, disse Jessie engrossando a voz involuntariamente. Eu apenas quero ver opções de um quarto por aqui. Essa é a única informação que você precisa agora, Bridget. Claro! Desculpe, disse Bridget, humildemente. Eu preciso ir ao banheiro por um momento, disse Jessie, a tensão em sua garganta agora se expandindo para o peito. Ela não tinha certeza do que estava acontecendo. Pode ser? Claro, não tem problema, disse Bridget. Você se lembra onde é, no final do corredor?
Jessie assentiu e caminhou para lá o mais rápido que pôde, sem efetivamente correr. Quando ela entrou e trancou a porta, temeu que fosse desmaiar. Parecia um ataque de pânico chegando. O que diabos está acontecendo comigo? Ela jogou água fria no rosto, depois pousou as palmas das mãos no balcão, enquanto dizia a si mesma para respirar lenta e profundamente. Imagens brotavam em sua cabeça sem continuidade ou sentido. Ela aconchegando-se no sofá com Kyle, tremendo em uma cabana isolada nas montanhas Ozark, olhando para a ultrassonografia de sua criança, concebida e nunca nascida, lendo uma história na hora de dormir numa cadeira de balanço com seu pai adotivo, vendo como o marido despejava um corpo de um iate nas águas da costa, o som de seu pai sussurrando Joaninha em seu ouvido. O porquê de as perguntas inofensivas de Bridget sobre suas circunstâncias e sobre se manter escondida a haviam afetado assim, Jessie não sabia. Mas tinham afetado e agora ela estava suando frio, tremendo involuntariamente, olhando no espelho uma pessoa que ela mal reconhecia. Era uma coisa boa que a próxima parada fosse para ver sua terapeuta. O pensamento acalmou Jessie ligeiramente e ela respirou fundo mais algumas vezes antes de sair do banheiro e seguir pelo corredor até a porta da frente. "Eu entro em contato!" ela gritou para Bridget, enquanto fechava a porta atrás dela. Mas ela não tinha certeza se entraria mesmo. Agora, ela não tinha certeza de nada. Capítulo 3. O escritório da doutora Janice Lemon ficava a poucos quarteirões do prédio que Jessie havia acabado de visitar, e ela estava contente pela oportunidade de caminhar e limpar a cabeça. Enquanto descia a Figueroa, ela quase agradecia ao vento forte e cortante que fazia seus olhos lacrimejarem e secarem imediatamente. O frio que a envolvia expulsava logo todos os pensamentos de sua cabeça, menos o que dizia "ande rápido". Ela fechou o casaco até o pescoço e abaixou a cabeça enquanto passava por um café, depois por uma lanchonete tão lotada que havia gente quase saindo pelas janelas. Era meados de dezembro em Los Angeles, e as empresas locais estavam fazendo o melhor para que suas lojas parecessem festivas em uma cidade onde a neve era quase um conceito abstrato. Mas nos túneis de vento criados pelos arranha-céus do centro, o frio estava sempre presente. Eram quase 11 horas da manhã, mas o céu estava todo cinza e a temperatura estava na casa dos 10 graus. Esta noite ainda cairia para perto de 5. Para Los Angeles, isso era assustador. Jessie, contudo, já havia enfrentado um clima muito mais gelado. Quando criança no Missouri rural, antes de tudo desmoronar, ela brincava no minúsculo jardim à frente do trailer de sua mãe, que ficava estacionado no campo para caravanas, com os dedos e o rosto meio dormentes, formando bonecos de neve inexpressivos, mas felizes, enquanto a mãe observava, protetora, da janela. Jessie lembrava de se perguntar por que sua mãe nunca tirava os olhos dela. Olhando para trás agora, o motivo era claro. Alguns anos depois, nos subúrbios de Las Cruces, Novo México, onde morou com sua família adotiva depois de entrar no programa de proteção às testemunhas, ela esquiava nas pequenas encostas de montanhas próximas com seu segundo pai, um agente do FBI, que agia sempre com muito profissionalismo e calma, não importava a situação. Ele estava sempre lá para ajudá-la quando ela caía. E ela geralmente podia contar com um chocolate quente quando saíam das colinas inóspitas e varridas pelo vento e voltavam para a cabana. Aquelas lembranças frias a aqueceram enquanto ela contornava o último quarteirão até o consultório da doutora Lemon. Ela meticulosamente escolhia não pensar nas lembranças menos agradáveis que inevitavelmente se entrelaçavam com as boas. Ela deu entrada na recepção e tirou as várias camadas de roupas enquanto esperava para ser chamada ao consultório da médica. Não demorou muito. Às 11 horas, a terapeuta abriu a porta e deu-lhe as boas-vindas. A doutora Janice Lemon estava na casa dos 60 anos, mas não parecia.
Estava em ótima forma e seus olhos, atrás de óculos grossos, eram perspicazes e focados. Seus cachos loiros encaracolados saltavam quando ela andava e sua intensidade não passava despercebida. Elas se sentaram em cadeiras de pelúcia em frente uma da outra. A doutora Lemon deu-lhe alguns momentos para se acomodar antes de começar a falar. — Como você está? Ela perguntou daquele jeito indeterminado que sempre fazia Jessie ponderar genuinamente a questão mais a sério do que na sua vida diária. — Eu já estive melhor, ela admitiu. — Por quê? Jessie contou sobre seu ataque de pânico no apartamento e os flashbacks subsequentes. — Eu não sei qual foi o estopim disso, disse ela em conclusão. — Eu acho que você sabe, doutora. Lemon cutucou. — Pode me dar uma dica? Jessie respondeu. — Bem, eu estou imaginando se você perdeu a calma na presença de um estranho, porque sentir que não tem outro lugar para liberar sua ansiedade. Deixe-me perguntar uma coisa. Você tem algum evento ou decisão estressante para os próximos dias? Você está se referindo a alguma coisa que não seja a consulta de ginecologia e obstetrícia que vou ter em 2 horas, para ver se estou recuperada do aborto, a finalização do divórcio com o homem que tentou me matar, a venda da casa que compartilhamos, ao processamento do fato de que meu pai, assassino em série, está me procurando, a decisão se vou ou não a Virgínia por 2 meses e meio para que os instrutores do FBI riam de mim, e também ao fato de ter que sair do apartamento da minha amiga para que ela possa ter uma noite de sono decente? Além dessas coisas, eu diria que estou tranquila. Isso parece muita coisa, doutora. Lemon respondeu, ignorando o sarcasmo de Jessie. Por que não começamos com as preocupações imediatas e trabalhamos a partir daí, ok? Você é a chefe, Jessie murmurou. Na verdade, não sou, mas me fale sobre o seu próximo compromisso. Por que isso te preocupa? Não é bem que eu esteja preocupada, disse Jessie. A médica já me disse que parece que eu não tenho nenhum dano permanente e serei capaz de conceber novamente no futuro. A questão é que a consulta vai me lembrar o que perdi e como perdi. Você está falando sobre como seu marido te drogou para que ele pudesse incriminar você pelo assassinato de Natalia Urgova? E como a droga que ele usou para isso induziu seu aborto espontâneo? Sim, disse Jessie secamente. É disso que estou falando. Bem, eu ficaria surpresa se alguém lá trouxesse esse assunto à tona, disse Dra. Lemon, com um sorriso gentil desenhado em seus lábios. Então você está dizendo que estou criando estresse para mim mesma sobre uma situação que não precisa ser estressante? Eu estou dizendo que se você lidar com essas emoções com antecedência, elas podem não ser grande coisa quando você estiver realmente lá na consulta. É mais fácil falar do que fazer, disse Jessie. Tudo é mais fácil falar do que fazer, respondeu a doutora Lemon. Vamos deixar isso de lado por enquanto e seguir em frente para o seu divórcio pendente. Como estão as coisas nesse assunto? A casa está dada em garantia, então espero que isso seja concluído sem complicações. Meu advogado diz que meu pedido de divórcio rápido foi aprovado e que deve ser concluído antes do fim do ano. Há um bônus nessa situação, porque a Califórnia é um estado de propriedade da comunidade. Eu recebo metade dos bens do meu cônjuge assassino. Ele também ganha metade dos meus, apesar de ser julgado por 9 grandes crimes no início do ano que vem. Mas considerando que eu era apenas uma estudante até algumas semanas atrás, isso não significa muito. Ok, como você se sente sobre tudo isso? Eu me sinto bem com o dinheiro. Eu diria que eu mais do que o mereci. Você sabia que eu usei o seguro de saúde do trabalho dele para pagar a lesão que ele mesmo me provocou ao me perfurar com o atiçador da lareira? Há algo de poético nisso. Por outro lado... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.